Um abraço, galera! Mais um episódio do Bora Pra Resenha, hoje recebendo Chico Maia, uma das grandes referências do jornalismo no Brasil. O cara tava sentado na cadeirinha do Minas Esporte, lá na Bandeirantes, Pioneiro. lá em 1500... Mentira, né? Referência para todos nós. Referência para nós que Ô, estamos Chico, aqui. prazerão te receber. Obrigado por você ter aceito o convite e falado com a gente aqui. Rodrigo, prazer revê-lo, Elton, Marcão, que honra, tá? Tenho assistido os programas muito bons, estão de parabéns, não só pela iniciativa, mas pelas pautas que vocês estão desenvolvendo aqui, muito legal. E essa história, referência, veio Minas Esporte, poxa, é porque eu comecei muito cedo. Era por isso. Menino, Você falou 1500, não, 1800, século XVIII. 83, 84 no Minas Esporte ou um pouquinho mais pra frente? Minas Esporte eu comecei lá em 88, né, levado pelo Flávio Carvalho e pelo Flávio Anselmo. Fiquei lá até 2004, parece, que depois eu fui para a Rede TV e tudo mais. Mas eu fiquei quase 18 anos no Minas Esporte. Mas o Minas Esporte começou ali com o Flávio Carvalho, tinha o Zelino Souza Barros, mas a formação clássica que todo mundo lembra do Minas Esporte era a treta do Flávio Carvalho com o Chico Maia. Que era assim, treta no bom sentido, mas que era o mais legal, que todo mundo tem aquela memória afetiva do Minas Esporte, era com vocês dois. E outras grandes figuras, como Luiz Chaves, Flávio Anselmo. E aí veio o Flavinho. Milton Naves, várias pessoas históricas, Zé Luiz Gontijo. Mas Dimara. a clássica formação era vocês dois. É verdade. O Minas Esporte tem uma história muito interessante, porque o Cafunga, ele é da primeira leva do Minas Esporte. Você lembra da primeira bancada do Minas Esporte? Você sabe qual Lembro, era? a primeira da qual eu participei. Não, a primeira bancada do Minas Não, eu Esporte. não lembro. Eu lembro da primeira da qual eu participei, né? O Flávio Carvalho, que era o âncora, o Flávio Anselmo, eu, o Adriana Oliveira, irmã da Dimara Oliveira, né? E depois que veio a Dimara, e Luiz Chaves. Mauro Neto foi um pouquinho antes, nós trabalhamos um pouquinho lá, o saudoso Mauro Neto. Sim. Aí depois vieram Zé Luiz Gontijo, Valdir Barbosa, Cleiton Borges, Oswaldo Faria. É mesmo, Oswaldo. O Tostão. A volta do Tostão para a imprensa, televisão e rádio e tudo mais, foi o Flávio Carvalho quem convidou o Tostão, encontrou com ele um dia no Palácio das Artes, convidou o Tostão, topou, foi a volta dele. Aí depois o Luciano do Vale o levou para a Rede Bandeirantes, e ele continuou conosco um bom tempo no Minas Esporte. E o Tostão, ele estava escrevendo no Diário da Tarde, e eu ficava indignado com aquilo. Poxa, o Tostão, no Diário da Tarde, e o Dadá Maravilha no estado de Minas. Eu falava, poxa, aí eu falei, Tostão, tem uma coisa errada aí, né? Ele mas é isso que o jornal propôs, tudo bem. Aí eu era e sou muito amigo do Teodomiro Braga, que era o diretor da sucursal do JB aqui em Minas Gerais. Aí eu falei com o Teodomiro, puxa vida, o Tostão podia ter uma coluna no Jornal do Brasil. Mas será que ele topa? Eu falei, conversa com ele. Aí perguntei ao Tostão, você toparia para o JB? Ele, claro, o jornal que eu gosto, que na época o Jornal do Brasil era o melhor jornal do país, né? Aquele charme. Aí o Teodomiro acertou com o Tostão, ele foi para a AJB, que era a Agência Jornal do Brasil. Enquanto ela existiu, ele ficou, aí veio a agência Folha e levou o Tostão para a Folha e está lá na Folha até hoje. Está lá na Folha até hoje. Eu tive essa participação aí, o que muito me honra. E o Minas Esporte, depois, ele pegou muito e tinha uma grande audiência no estado inteiro, porque na época a Band era a única televisão de Belo Horizonte cujo sinal ia para Minas Gerais inteira, inclusive o Triângulo Mineiro. A gente tinha uma audiência no norte de Minas fantástica, sul de Minas fantástica, e no Triângulo. Então o programa ficou muito forte, né? Aí depois a TV Alterosa pegou aquele mesmo estilo de bancada, porém aí botou o pessoal com camisa do Galo, Cruzeiro, e a audiência foi lá em cima. Né? Aí já foi com a galera do Rogério Correia. Exato. Você ia falar do Cafunga? Aí a gente pegou e falou uma outra coisa. Só falar, Tostão está agendado para sentar nessa cadeira. Que legal. Que legal. Tostão, grande parceiro. Vai enriquecer o Bora Pra Resenha mais ainda. Vai ser muito massa. Voltou a estádio outro dia. Mas diga lá, você estava falando do Cafunga, né, Elton? Isso. O Cafunga, cara, eu tive a honra de trabalhar com ele um pouquinho no Minas Esporte
e na Rádio Confidência. Chegamos a trabalhar na Rádio Confidência no mesmo período. Um pouquinho depois ele falou assim, estou cansado disso. Num belo dia, um jogo do Atlético e Náutico, eu estava lá no gramado, corri para a cabine, eu ia comentar, depois de fazer umas gravações para o Minas Esporte. Aí o Cafunga, 10 minutos de jogo, encontro com o Cafunga descendo pelo elevador do Mineirão, ele saindo com o neto dele, eu entrando, falei, o que é isso, mestre? Onde é que você está indo? Maia, vambora. O jogo tá uma porcaria, hoje eu vejo futebol com visão dinâmica, tá porcaria, o Galo tá perdendo, vai empatar e o jogo não vai passar disso. E não deu outra, foi 1-1 o jogo. Foi 1-1. Eu me lembro do Cafunga, né? Ele tinha as mãos enormes, né? E aí, eu tenho a lembrança do Cafunga na Alterosa. Ele tinha um programa lá também. Papo de bola. E ele falava com as mãos assim, e não dava nem para ver o rosto dele, porque ele tampava o rosto dele. Ele falava, ô do prato, né? O Cafunga trabalhou muito tempo na Rádio Tatiaia também. Eu tava vendo um dia, aqui no YouTube mesmo, uns gols de Cruzeiro Atlético, clássicos antigos, e com a narração do Viri Gonza, do Alberto Rodrigues, e o comentário da Tatiaia é muito legal, vocês procuram aí que vocês vão achar. Não tem ele falava da arbitragem, não tem coré, gol barra limpo. E quando o goleiro falhava, tem um lance que lança uma bola, o Atlético tinha um zagueiro chamado Fred, o Fred dá uma cabeceada pra cima, assim, o Tostão segundo, que meio que veio do misto, dá um toque por cobertura do João Leite e faz um golaço. Só que o Cafunga fica puto que pra ele o João Leite falhou. Aí o Viri Gonza narra o gol e entra o Cafunga. Piru! E não fala nada do gol. É sensacional aquilo. O Cafunga, rapaz, era isso mesmo. Teve uma transmissão com o Vilibaldo Alves, o saudoso Vilibaldo Alves narrando o jogo. E os dois eram vereadores na mesma legislatura nessa época em Belo Horizonte. Aí o Vilibaldo, o Reinaldo errou um gol e tal. Aí, oh meu Deus do céu, Reinaldo! Oh meu Deus do céu, Reinaldo! Oh Cafunga, o Reinaldo errou esse gol. Eu vou morrer, Cafunga, eu vou morrer. Aí o Cafunga, ô Vili, não morre não, porque tá assim de nego de oi na sua vaga na Câmara. Teve uma ótima dele também na TV Itacolomi, viu, Marcos? Eu sou do tempo da TV Itacolomi. Que é antes da Alterosa. A Itacolomi fechou em 80. Isso, é antes da Alterosa. 80. Eu era como telespectador. Eu fui um dia, eu mandei uma flâmula do Bela Vista, que tinha sido campeão amador de Sete Lagoas. Aliás, você falou do Fred zagueiro, é de Sete Lagoas. Aliás, de Araçaí, é conterrâneo do Samuel Venâncio. Mas criado em Sete Lagoas, foi meu colega de escola, inclusive, o Frederico Pereira Encalado, o Fred. Mas aí mandei uma flâmula do Bela Vista, eu tinha 12 anos de idade, mandei lá para o Papo de Bola, que era o Fernando Sasso e o Cafunga. Aí o Sasso pegou a flâmula, mostrou na televisão, aquela coisa, Bela Vista campeão e meu time democrata. Meu pai gostava do Bela Vista. Aí o Sasso, tá aqui Sete Lagoas, o Francisco Maia, não sei o quê, papapá, vem aqui um dia visitar a gente. E eu fui. Era chato que aceita convite. Eu fui. E aí eu conheci o Sasso, o Cafunga, Flávio Anselmo, ele era o chefe de esportes da Guarani, e tudo funcionava no Palácio do Rádio, né? Na Assis Chateaubriand, hoje é um edifício lá, um prédio lá, inclusive, e as redações funcionavam todas em conjunto. Aí conheci o Flávio Anselmo, pouco tempo depois o Flávio Anselmo foi meu chefe na Rádio Capital, quando eu vim para a imprensa de Belo Horizonte. Mas nesse dia, o Cafunga e o Cafunga chegou atrasado. Aí o Sasso falou, ô mestre, atrasou? Ele falou assim, ô Sasso, porra, esse trânsito aqui da Assis Chateaubriand tá todo embucetado, pode falar. Embucetado. Aí o Sasso, que é isso, mestre? Nós estamos no ar? Estamos no ar? Gente, no bom sentido. Embucetado no bom sentido. Ô Chico, essa época você trabalhou na Capital depois, né? Eu lembro uma época, deixa eu contar uma história minha aqui, acho que eu nunca te contei isso. Teve uma excursão, eu estava no primeiro ano de grupo, teve uma excursão, eu estava na escola estadual ali na Pompeia, Ondina Amaral Brandão, e nós fomos fazer a visita para a Rádio Capital. Eu lembro que eu queria te conhecer. Olha só, cara, eu tinha 7 para 8 anos, queria conhecer o Chico Maia e o Flávio Anselmo. E vocês não estavam lá, porque não era a hora do programa de vocês, e eu conheci o Geraldo Magelo, o ceguinho. Magelo. E na época, o Magelo era
de Belo Horizonte, ninguém conhecia o Magela, que é esse fenômeno no Brasil inteiro hoje. Eu lembro disso, fui lá para ver o Chico Maia e o Flávio Anselmo e vi o Geraldo Magela. Aliás, o Magela soltou um livro muito bom, tá? Um livro sobre ele, um livro autobiográfico e tal, muito legal o livro do Magela. Recomendo, viu? Magela, o Ceguinho, gente boa demais. Ele é demais. Gente boa demais. Dá para vir para cá também, pra gente um bom conversar papo, com ele. bom É um papo. papo divertidíssimo. Vai ser bom, viu? Agora, eu me lembro muito assim do o Flávio Carvalho. O Flávio Carvalho, ele tinha uma imagem assim, de um cara meio mal-humorado. Assim, Ele era o malvadão da mesa, era o malvadão da E ele como apresentador, o mau humor. ele- Mas Televisão- o Chico pegava no pé dele, era muito televisão. bom isso. Pô, o Chico é muito mais leve e tal. E o Flávio meio turrão, assim. E eu lembro direitinho que o Flávio, ele... Por aquele tempo, na televisão, a tecnologia ainda bem diferente do que a gente tem hoje e tal, o Flávio chamava o VT e ficava assim, ó. Aí o VT não entrava, o programa ao vivo, né? E o VT não entrava. Aí quando ele falava assim, aí ele entrava o VT. Quando ele ia falar alguma coisa, o VT entrava. O Fuscaldi, o Flávio Carvalho é uma grande figura. Cara, humana, sempre foi. Mas é desligadão. Até hoje, o Flávio é desligadão. O programa, você está lembrando aí que a tecnologia era outra, não é? Não é essa Pô, modernidade. era manual que existe. lá, você tinha que colocar as Os comerciais, os merchants, né? Pegava lá massa Vilma, pegava um pacote de macarrão, mostrava e tal. Tinha um vinho que era um dos grandes clientes do programa, Marchand de Vin. Aí, bom, tá lá todo dia, propaganda, clientão nosso e tal. Aí ia ter um Atlético e Cruzeiro, e o Galo naquela draga danada, só dava Cruzeiro e tudo mais. Aí o Flávio, sexta-feira, né? Chico, Atlético e Cruzeiro domingo, vamos apostar? Eu, com você eu não aposto. Por quê? Porque quando o Cruzeiro perde, você não vem ao programa, então, segunda-feira, todo mundo quer te ver aqui. Então, se o Cruzeiro perder, você não vai vir. Então não aposto com você mais, não. Não, aquela vez é porque nós apostamos pesado. Vestir camisa do Galo, se o Galo ganhasse, eu não ia vestir. Mas dessa vez não, vamos apostar e tal. Uai, Flávio, então, vamos apostar o quê? Vamos apostar um vinho. Eu falei, vinho? Aí eu pensei, é o gancho para fazer o merchan, para fazer o anúncio do vinho. Pensei isso, né? Que o vinho ficava debaixo da bancada. Aí eu pensei, né? Tal. Eu, Flávio, boa ideia. Aí eu falei, Flávio, boa ideia. Vamos tomar um vinho, vamos apostar um vinho. Aí eu topo. Vamos no Marché de Vin, né? Ele, não, senhor, vamos no vinho bom. Vamos no vinho importado. Aí, a bancada, o Flávio Anselmo... Isso ao vivo. Ao vivo. O Flávio Anselmo abaixou a cabeça assim, aí já estava a Dimara, falou, meu Deus, a Dimara era produtora. Meu Deus, Flávio. Eu falei, Flávio, Marché de Vin. Ele, Que maravilhoso. isso, espetacular. Aí pegou a garrafa, é isso mesmo, Chico, Marché de Vin, Marché de Vin, não sei o que e tal. Aí veio o intervalo. Eu falei, ô Flávio, vamos perder o cliente, hein, rapaz? Que? Perigo nenhum, rapaz, perigo nenhum. O cara é meu amigo e tudo. Ô Flávio, mas porra, você fudeu o esquema. não rola. O cara é amigo e vai ficar puto. Não, ele nem vê o programa, vive viajando, nem vê o programa e tal. Tô achando que Vai chegar no ouvido do vai cara. dar problema. Vai. Aí, bom, o Marcílio, Postar um vídeo. grande produtor, Marcílio era o diretor de TV da Band, Marcílio da M-Vídeo. Aí o Marcílio, Flávio, e naquela caixa de som, né? Não tinha ponto, não. O Flávio ligou o fulano de tal aí, do Marché de Vin, falou depois do programa para você ligar para ele. Aí eu falei, ixi, acabou o programa, acompanhei o Flávio para a salinha que a Você gente foi, tinha lá. Diabinho foi junto. Aí o Flávio, ô fulano, tudo bem? Tudo bom? Ele, não, você não entendeu. Hã? Não, alô? Desligou. Ué, Flávio, o que foi? Pô, o fulano de tal do vinho. E aí? Me mandou pra puta que pariu. Cancelou. Mandou não sei o quê, cancelou o contrato e falou que vai me processar. Depois o cara só tirou o anúncio, não processou, nem nada não. E como é que esse mundo dá voltas, né? Num belo dia eu estava lá na Serra do Cipó, pousada Chão da Serra, do Taquinho, grande amigo. Taquinho me apresenta pro senhor lá, tomando vinho, não sei o que e tal. Aí o camarada falou assim, você não me conhece não, né? Não tá lembrado de mim não, né? Eu falei, não, eu sou o fulano do vinho Marché de Vin. Uns 10 anos depois, aí rimos da história e tudo mais. Então, assim, o Flávio era assim, todo desligado, mas um cara... Não, bom de gente mexer, boa. né? Eu me lembro que uma vez eu fui no... Ô, gente, o programa sobre o Flávio Carvalho. Fui como... Pô, não sei se eu era estudante ainda de jornalismo, sei lá.
Acho que não. Eu estava já começando na imprensa. Eu sei que calhou de eu estar dentro da cabine da Band ou da TV Minas, eu não me lembro. Tava até o Almada, Eduardo Almada também, um abraço para ele. Tava lá e tava tendo aquele jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras nos pênaltis. 2001. Isso, que o Alex perdeu um pênalti, né? O Alex estava no Palmeiras na época. Ah, então eu não me lembro. Eu sei que O teve um Alex jogo... perdeu 2 pênaltis. Eu sei que Isso, e aí o Cruzeiro perdeu pênalti, muito pênalti também e tal. E aí teve... Eu comentei lá, falei assim, pronto, o Alex tinha perdido o pênalti, eu falei assim, só falta agora o Cruzeiro perder o pênalti também. O Flávio Carvalho calhou dele estar lá no mesmo lugar. Ele ficou puto pra caramba porque o Cruzeiro errou o pênalti. Pô, eu tava torcendo pro Cruzeiro fazer o pênalti. Então, e ele queria brigar comigo no final das contas, porque eu fiz o Cruzeiro perder o pênalti. Tá certo, Flávio Carvalho. Tava lá secando o Cruzeiro, rapaz. Tinha que ter brigado com ele mesmo, Flávio. Abraço, Flávio. Não, o Fuscaldi não ia secar o Cruzeiro, não. Você tá certo, Flávio Carvalho. Ô Chico, agora pulando essa parte do Flávio Carvalho, ó, abração. Conta um pouquinho como foi essa chegada aqui, porque ela é muito curiosa, né, também, né, esse início de trabalho. Se você era muito novinho e já começou a se destacar aqui. Cara, a minha história na imprensa é muito interessante pelo seguinte, eu comecei a escrever em jornal em Sete Lagoas com 11 anos de idade. O senhor Geraldo Tolentino, saudoso senhor Geraldo Tolentino, um abraço para o Eduardo, o filho dele, que deve estar assistindo a gente aí. O ponto de ônibus que eu ia para minha casa, no bairro Boa Vista, em Sete Lagoas, o jornal Centro de Minas, era em frente ao ponto de ônibus que eu pegava, era o único jornal da cidade, que tinha uma rádio, né, a Cultura. Aí eu atravessei a rua enquanto o ônibus não chegava, saindo da escola, virei para a moça lá, falei, aqui que é o jornal Centro de Minas, tal. Ah, meu pai lia esse jornal toda semana, era um semanário. Aí tinha um senhor lá e tal. Falei, um dia ainda vou escrever nesse jornal. Aí o senhor estava lá escrevendo alguma coisa, olhou assim, você tem vontade de escrever no jornal? Tenho. Por que você não escreve? Porque eu não conheço ninguém, então pode escrever, o jornal é meu, pode escrever. Você quer escrever sobre o quê? Eu falei, sobre futebol. Pois é, então pode escrever. Aí eu virei para a Tânia, né? Até hoje é minha amiga. Falei, ô dona, ele é dono do jornal mesmo? Eu sou Geraldo Tolentino, o dono do jornal. É? Então tá. E escrevi, rapaz, coisa de criança, né? E na primeira semana seguinte não saiu a coluna. Na segunda semana não saiu. Aí você escreveu de novo? Escrevi de novo, e levei e tal, e nada. Aí voltei lá, rapaz, e ele estava lá de novo. Ele era um grande empresário, tinha sido secretário de turismo da cidade. Aí encontrei com ele lá na porta. Eu falei, o senhor é um mentiroso, hein? Falou que ia escrever no jornal do senhor, até hoje não... rapaz, esse homem ficou bravo e foi lá para dentro para querer saber por que foi, por que não foi, que não saiu a coluna e tudo mais. Aí o gerente do jornal, o Vicente, falou, ô, senhor Geraldo, é coisa de criança demais, não tem jeito e tal. Você tinha quantos anos? 11. Aí ele virou e, meu filho, vamos fazer o seguinte, você vai escrever, isso aqui que está escrito, beleza, vai aproveitar, vai no Tadeu Machado, que era o jornalista que tinha parado de escrever, virou advogado, contador, vai no Tadeu, ele vai fazer a sua revisão, a revisão da sua coluna e tudo, e semana que vem sai, pode ter certeza. E assim foi feito, cara. O Tadeu revisou, né? O Tadeu e o Necésio Machado, primo dele, porque o Tadeu me dava um chá de cadeira danado, você entendeu? Aí o Necésio, primo dele, posto Três Poderes, vocês devem conhecer em Sete Lagoas. E ele passou a corrigir toda a coluna que eu escrevia, saiu a primeira, está até hoje no museu da cidade lá, virou peça de museu essa coluna. Você lembra o assunto? O que era? Como que era? Não, então, mas de que você falava? Pílulas esportivas, que chamava a coluna. Aí eu falava do futebol da cidade, né? O futebol que estava rolando e tudo mais, era totalmente amador, né? O Democrata estava fora do profissionalismo, Bela Vista também. Sobre futebol local lá da cidade. E aí, aos 13, o Geraldo Padrão me levou para a Rádio Cultura de Sete Lagoas, né? A cidade hoje tem a Cultura AM, a Muzirama FM, tem a Eldorado também, né? Eldorado, e eu comecei na Cultura, e aos 18 o Gil Costa me trouxe para Belo Horizonte. A Muzirama pega em Belo Horizonte. Pega bem. Pega bem em Belo Horizonte. E aos 18, eu estava terminando o tiro de guerra lá, o Gil Costa me trouxe para cá, porque a rádio comigo voltou a fazer futebol aqui de Belo Horizonte, a gente vinha todo jogo, Atlético, Cruzeiro, América, e aquele menino no meio do gramado lá e tal, e quando a Rádio Capital montou a equipe dela aqui, era a Rede Capital de Comunicações, né? Era uma parceria com hoje a 98, né? Com o Marco Aurélio Jajur Carneiro, Gil Costa, e
uma rede nacional muito forte, ela veio pegando os profissionais de maior audiência, os mais famosos da Rádio Itatiaia, da Rádio Confidência, da Guarani, que eram as emissoras que brigavam pela audiência, e investiu em alguns desconhecidos, né? Do interior, eu, de Sete Lagoas, o Garcia Júnior, pai do Garcia. Lá de Divinópolis. Divinópolis, do né? Era Pai do Ulisses. Zé Maria da Silva Garcia Júnior. O Cleiton Borges era locutor de barraquinha aqui em Belo Horizonte. E vários, assim, me puseram para cobrir a América, né? Depois de 3 meses cobrindo a América, me puseram para cobrir o Galo, aí jogaram o sapo na água. Aí né? pronto. Né? Aí, cara, deitei e rolei, porque lá eu andava de bicicleta, eu mesmo aqui montava o esquema das transmissões, né? Puxava fio, subia em poste, era telemig, né? E tal, a linha, alô, ô fulano, dá um pique na linha para ver se está funcionando. O cara dava um pique lá para saber se estava chegando o som. E Romântico, né? Cheguei Romântico, mas duro demais. Aí vim para a Rádio Capital, tinha carro com motorista, eu só tinha o trabalho de abrir a chave do microfone, né? Eu falei, poxa, Delicinha. deitei e rolei, pagava bem, a Rádio Capital pagava bem na época. Foi um sonho que durou apenas 5 anos, lamentavelmente. Aí da Capital, eu fui para a Inconfidência, TV Bandeirantes, trabalhei 3 meses na Rádio América, né? Foi muito legal também. E aí estamos aí até hoje. Depois eu passei para os jornais, né? Tempo, Hoje em Dia, Super. Você também fez na Alvorada, não teve? Alvorada FM. Eu fiquei na Alvorada como contratado da rádio 12 anos. Aí. Né? Fui fazer a Copa do Mundo de 90 para a Alvorada e fiquei. O Bessa na volta me convidou para continuar. Francisco Bessa e o Carlos Alberto Santos, grandes figuras. Como é que está em Sete Lagoas hoje? Tem rádio que faz transmissão de futebol? A Eldorado, Eles a trazem, tem Buziama, equipe que trazem para... Isso, equipes transmitem, né? Jornal tem lá os 7 dias. Com equipe própria. Equipe própria. O Jornal 7 Dias é um bom jornal? É o jornal da cidade, é o jornal da região, né? Hoje comandado lá pelo Celso, meu sobrinho, colega de escola amigo, do Marcão, né? Amigo do Marcão, que está lá tocando 7 dias toda sexta-feira. 7 dias já está há 31 30, anos. Vai fazer 31 31 anos. anos. Em novembro ele faz 31 anos do jornal. Toda sexta-feira, sem parar. Muito legal, muito bom. Ô Chico, aí você contou esse início seu e acabou que você foi lá trabalhar no Atlético, justamente numa época maravilhosa, né, do Atlético, né? O Atlético ali, início da década de 80. Que histórias curiosas que você acumulou? Trabalhar assim, como setorista do Atlético. Como setorista né? Não no do Atlético. Você sabe que a primeira assessoria de imprensa do Brasil foi a primeira, segunda com o Corinthians, mas eu montei a convite do Afonso Paulino, quando ele foi presidente. Essa história de assessoria de imprensa começou com o Atlético montando a assessoria. E eu fui Isso, o primeiro 88, 89. 89. Aguentei ficar lá um ano e pouquinho, porque, puxa vida, era complicado. Aí tinha o Abras, Mas aí eu cobri o Galo. Você falou em Roberto Abras aí, ó. Era uma luta, rapaz, porque o Roberto Abras, toda notícia é primeira mão, né? Aí, poxa, como é que o Roberto ficou sabendo disso? E eu chegava lá na rádio, Flávio Anselmo, chefe, depois o Paulo Roberto Pinto Coelho, chefe, o Gil Costa, eles me enchiam o saco, né? Porra, Roberto deu isso em primeira mão. Porra, mas o Roberto era amigo dos caras, amigo do Marcelo Guzella, diretor de futebol, dos presidentes todos. Eu ficava pé da vida. Aí eu comecei a dar porrada nos caras, né? Que história é essa de passar notícia em primeira mão pro Roberto? Aí comecei a dar porrada nos caras. Aí os caras pararam de ficar dando notícia em primeira mão pro Roberto. Roberto, vem você, né, menino? Vem você. Grande amigo, me deu muita força quando eu comecei. E histórias maravilhosas, né? O Paulo Roberto Pinto Coelho virou chefe nosso na época. E o Paulo Roberto, o slogan dele era o repórter que sabe de tudo. Né? E sabia mesmo. E se não soubesse, chutava e ficava. A vontade dele prevalecia. Assumiu a chefia de esportes da Rádio Capital. Eu cobrindo o Galo, e a cobertura da Rádio Capital, do Clássico, começava às 7 da manhã. 7 da manhã, eu lá na porta da cidade do Galo. Lá do Casarão do Planalto, que era na Avenida Portugal, né? Uma casa que o Atlético tinha lá, quase em frente onde é hoje o Labareda. Eu lá, o Afonso Alberto cobria o Cruzeiro, Marco Antônio Bruck, Federação Mineira de Futebol, a gente ia para a porta das concentrações.
E tudo que acontecia lá a gente tinha que registrar. Começava ao vivo, cara. Loucura do Paulo na época, mas é o jornalismo que Pô, e estava sendo feito a partir não daí tinha, e tal. não tinha TV na internet. Não, A cara. galera ficava Era rádio. no rádio. A M660. A capital era 610. 600, não, 600. 570 rádio. 570. Capital. 610 Eu juro por Deus. 610 era Itatiaia. 570. 610 da Itatiaia. Eu juro, você fala isso, eu arrepio. Porque isso era bom demais. Você ligava no domingo de manhã, já tava lá ouvindo Itatiaia, falar do capital. clássico. Já tava falando do jogo. Não, aí vai escutando. Isso é demais. É mesmo. O Paulo Roberto falou assim, ó, a partir de 8 da manhã eu quero fala de jogador, eu quero fala de treinador, eu quero todo mundo falando. Aí eu pensei, poxa, mas concentração domingo, dia do jogo, Procópio era o técnico, Procópio não vai deixar e tudo mais. Aí o Afonso Alberto, experiente, já esperto, o Afonso gravou durante a semana, como se estivesse ao vivo, essa coisa. Eu, Jacu de Grota, recém-chegado da roça, né? Pensei em fazer ao vivo mesmo, os caras lá, como que fariam? Acordar 8 horas Aí, da manhã. o Afonso já tinha entrevistado até 10, já tinha entrevistado uns 4, 5 do Cruzeiro. E eu nada do Galo. Aí entra o Paulo Roberto na linha. Era a Motorola, né, aquele radinho que, pô, já era impressionante. Você falava, né? Sem fio, Motorola e tal. O Paulo Roberto chegou lá e falou assim, ô menino, você não entrevistou ninguém do Galo até agora? Você quer voltar para Sete Lagoas? Como é que é? E tal. Eu falei, não, Paulo, é porque não abriu aqui ainda. Você acha que Procópio vai abrir isso, rapaz? Você tem que abrir isso no peito, não sei o quê. Ô, Paulo, você conhece o Procópio? Foda-se. Você trata de botar a gente do Atlético no ar aí, ou então você pode voltar daí mesmo para Sete Lagoas. Não precisa nem fazer o jogo. Rapaz, eu fiquei doido, né? Fiquei doido. Pulei o muro, rapaz. O João Segurança, já era segurança do Atlético, né? O saudoso João. Pulei o muro, rapaz, e tava lá Reinaldo, tava lá João Leite, Heleno, batendo papo, um meio campo que o Atlético tinha, Luiz Carlos, os caras batendo papo lá e tal, assustaram assim, né? Pô, Repórter com rádio. Sujeito aqui Gravador. dentro, né? Na porta, assim, eles tomando sol lá e tal. Eu gravava com um e gravava com outro ali e tudo mais, e ao vivo fazendo com um, nisso aparece o Procópio. O Mussula era o supervisor. Aí o Procópio, o que é isso aí? O que está acontecendo e tal? Rapaz, foi uma luta. O Gregório, o massagista, não, Procópio, o menino aí e tal, não sei o quê. Isso é um absurdo, eu não aceito, não sei o quê, está interferindo no meu trabalho, não sei, eu estou trabalhando, Procópio, invadindo o meu trabalho, trabalhando. Rapaz, foi uma luta. Mas te tiraram de lá? Claro, só que eu já tinha feito aí umas 5 gravações também, né? E além de fazer um papo ao vivo, né? O Procópio me dando bronca, inclusive, já foi ao vivo. Aí voltei lá para fora, fiquei lá no carro lá com o Geraldo Tito Pereira, o Tatu, que era o motorista, e aí deitei, rolei, bacana. Aí o Paulo chegou, ô menino, parabéns, é isso mesmo e tal, não importa com o Procópio não, importa com o Procópio não. Ele é desse jeito mesmo, manda ele tomar, não sei o quê. Você lembra se o Atlético ganhou? O Galo ganhou. O Galo ganhou. Mas naquela época, gente, você perguntar isso, naquela época, 1980, 81, 82, foi o período que o Galo foi hexacampeão, né? Foi hexacampeão. Então, o Atlético para perder do Cruzeiro naquela época só se fosse uma zebra, como teve de fato uma zebra. Você falou no Tostão genérico aí, né? Tinha Tostão, Tobi, Bendelac, Jacinto. Não, e isso tal. foi 84, né? Para frente. Já foi lá para frente. 84, né? Tostão foi 8-2. Não, o Bendelac é 84. Foi 8-2. 84, quando o Cruzeiro 8-2. interrompeu a série de Bendelac, títulos do Atlético. Jacinto e Tobi, 81 82. Foi gol do Jacinto. Jacinto O foi Atlético 81. perdeu o jogo, mas o Atlético veio a perder campeonato só em 84. 84, foi. Você foi o caso Alberto Seixas, Mas o artilheiro. o Chico, Teve em o Atlético- 77 também, né? Não, mas essa isso não, é aí eu tava antes fora. do Hexa. 77 era Mas criança. assim, Aí esse- você não tava. Mas por incrível que pareça, essa época do Hexa no Atlético foi entre 7-8 e 8-3, foram 6 títulos seguidos. O número de vitórias entre um e outro foi equilibrado. Só que o Atlético vencia os jogos nos momentos decisivos. Tanto que 82 e 84 foi o 83... título que só foi decidido depois? Só foi Isso, promulgado em tapetão, 90. tapetão. Então, assim, tinha muito. E era pra valer o negócio, o Atlético ganhava o jogo, mas teve muito jogo que o Cruzeiro ganhava da Atlético, gol do Jacinto, gol do Tostão, Eudes. O Cruzeiro ganhou muito jogo, mas que aí ia passando no final das contas, não fazia muita diferença, porque o número de vitórias entre um e outro, essa época, por incrível que pareça, foi equilibrado. E esse de 84, que o Cruzeiro quebrou a série do Galo, o Carmine Furletti tinha assumido a presidência do Cruzeiro, Benito Massi de vice,
E o Cruzeiro ganhou o primeiro jogo de 4 a 0 e o Atlético ganhou o segundo de 1 a 0. Gol do Reinaldo. Então o regulamento era dúbio, ficava, pera aí, resultados iguais? Não, Chico, não era dúvio, né, Chico? Ah, pô! Vai voltar essa discussão? O presidente do Galo era o saudoso Elias Calil. Foi pro pau. Foi pro pau. Aí o Cruzeiro, não, nós somos campeões e tal, e não tinha taça, não entregaram a taça pro Cruzeiro lá, que o Elias Calil não deixou. Aí o Cruzeiro já tinha encomendado o carro do Corpo de Bombeiros, ligou pro governador, o governador não deixou o carro de Corpo de Bombeiros sair. Aí o Vitor goleiro, Vitor Braga, hoje é o Marchand, grande empresário hoje lá em Fortuna de Minas, né? O Vitor era uma liderança, é liderança até hoje, né? Mas na época ele era uma liderança importante do time. O Vitor Braga falou, nós vamos desfilar de qualquer jeito. Ele arrumou um caminhão de lixo com caçamba e tal, e o time do Cruzeiro foi e desfilou na Afonso Pena, mas desfilou. E virou discurso, o governo não deixa, mas nós somos do povo, nós vamos no caminhão. Fizeram eu lembro disso direitinho, caminhão fuleiro. Isso foi... O governador era o Francelino Pereira. 8-4? Não. Hélio Garcia, 8-4. Hélio Garcia, conselheiro do Galo. O Samuel Rosa, naquela época até o governador era atleticano. Pô, Chico, cobrir o Atlético nessa época era maravilhoso, né? Porque você estava falando que o Atlético ficou ali, conquistou o hexacampeonato. Eu estou tentando só fazer uma relação com o Atlético de hoje, né? O Atlético já é tricampeão mineiro, né? E provavelmente vai manter nos próximos anos ainda uma superioridade em relação ao Cruzeiro e a América. O Atlético tem hoje, de repente, a chance de repetir esse feito, né? Ô, Rodrigo, você sabe que eu não penso assim, cara. Os anos de futebol ensinam pra gente a ter calma, paciência, você entendeu? Porque eu já vi o Atlético em grandes momentos e naufragar com grandes times, né? O próprio Cruzeiro. Então, assim, eu não sei se essa hegemonia dura igual durou, porque o futebol mudou muito, né? E hoje o Atlético está bem demais, mas o Cruzeiro, em termos de campeonato mineiro, você vê que esse campeonato não foi tão fácil assim. Não, fez um bom campeonato. Né? O América está crescendo também, tem esse fator também. Agora, realmente, eu fui um privilegiado. Eu cobri o Atlético, para mim, o maior time que eu vi jogar, né, que só não foi campeão brasileiro e da Libertadores, porque José Roberto Reit, José de Assis Aragão, Carlos Sérgio Rosa Martins, o Gaúcho, esses árbitros, Romualdo Arco Filho, esses aí, principalmente, não deixaram o Atlético ser campeão. João Leite, Nelinho, antes do Nelinho teve o Orlando, lá de Poços de Caldas, da Caldense, um lateral que jogou muita bola. Aí veio o Nelinho depois, João Leite, Nelinho, Osmar, Luizinho e Valença. Chicão, Cerezo e Palhinha. Pedrinho, Reinaldo e Éder. Putz, grilo, o time era bom demais. O time era bom demais. Esse time deu um azar tremendo, né? Porque, independentemente dessa confusão com a arbitragem, o Flamengo também teve o maior time da história dele no mesmo período. E que era um time absurdo também. É verdade, por isso que eu não considero azar. Os dois times se equivaliam, eram bons demais. O Flamengo... Eram os melhores, eu cravo que eram os dois melhores times do mundo. Pois é, Rodrigo, então, mas eu não digo azar do Atlético, porque é o seguinte, quando os dois times são bons demais e tem um fator que desequilibra... Isso, aí pesa. Aí dana tudo. Aí quebra. Quem viu Atlético e Flamengo, o primeiro jogo da final de 80 aqui em Belo Horizonte, o Romualdo Arco Filho, ele parou o time do Atlético o tempo todo. O Galo era um time veloz e tudo mais. Foi só 1-0 aqui. Se fosse um jogo normal, se a bola corresse normalmente, o Atlético faria uma diferença maior de gols. Lá no Rio de Janeiro, e os lances rodam hoje na internet direto aí, o que o Romualdo Arco Filho fez com o Atlético, um negócio assim escandaloso, até a imprensa de São Paulo na época falou, poxa, é um escândalo. Em 81, e o que o Reit fez com o Atlético lá no Serra Dourada, foi um escândalo também. Você estava lá no jogo? Tava lá, cara. Um negócio assim impressionante. Eu me lembro que o João Saldanha, saudoso João Saldanha, na época o maior comentarista do Brasil. João Sem Medo. O João Saldanha, na volta de Goiânia, aeroporto de Goiânia, eu sentado ao lado do Vilibaldo Alves, ele era muito amigo do Vilibaldo, ele sentou perto da gente assim, na espera lá no aeroporto, e o Vilibaldo me apresentou para ele e tal, ele virou, menino, quer dizer que você é repórter?
procura outra profissão, porque futebol acabou, viu? Futebol começou a acabar aqui hoje, isso não existe, essa palhaçada. O João Saldanha me falou isso. Eu contei isso para o Bebeto de Freitas, saudoso Bebeto de Freitas, que era sobrinho do João Saldanha, né? A mãe do Bebeto era irmã do João Saldanha. Sim. E o Bebeto falou assim, você sabe que meu tio falava que o futebol começou a acabar naquele escândalo do Serra Dourada e tudo mais. Então, assim, foi um negócio escandaloso. Pois né? é, Chico, a gente escuta muito falar do jogo, das histórias do jogo, dessas expulsões, foram isso, foram aquilo. Como é que foi depois do jogo aquilo ali? Você que estava lá, como é que foi depois? Não só depois, na hora lá. É, você não, lá eu cobrindo falo vocês o jogo. fora do campo ali, esse bastidor ali, meio obviamente indignado com o que estava Ficou o rolando. seguinte, a gente não acreditava no que estava acontecendo. Ah, o jogo parou. Não caía o jogo fichas. parou. Poxa, caiu mais um jogador, acabou o jogo e tudo mais. E o presidente do Atlético era o Elias Calil. Ele falou que essa palhaçada aí, o time tem que sair de campo e tudo mais. E realmente tinha que sair, não tinha outra coisa a fazer. Aí o Flamengo passou. Agora, importante frisar, viu, gente, que dentro de campo o Atlético perdeu a grande oportunidade de se classificar para a sequência da Libertadores aqui. Bastava vencer o Cerro Porteño, que foi o último do grupo na época. O Galo empata o jogo aqui dentro do Mineirão. Aí vai ter um jogo de desempate Aí com o Flamengo. Teve que ter um jogo de desempate com o Flamengo. Aí, cara, o esquema que existia em torno do Flamengo na época, aí o Galo dançou. O Atlético perdeu a oportunidade, Chico, de ser campeão do mundo. Do mundo. Sem dúvida. Exatamente. Porque do mundo. era superior ao Liverpool. Então, o Atlético... E era muito superior ao Muito Cobreloa. superior. Ao Cobreloa. E o Liverpool Vocês ia devem ganhar a ter visto, Libertadores, né, com certeza. E ganharia o Mundial, ganharia do Liverpool, como o Flamengo ganhou com certa facilidade. Facilidade. 45 minutos, 3-0. Vocês devem ter visto agora, recentemente, um jogador, que era o principal jogador do Liverpool na época, me parece que está na revista Crivella, isso aí, ele contando daquela final com o Flamengo. Pô, os caras foram de farra. Já estavam de férias, foram de festa lá para o Japão para decidir com o Flamengo. Não estavam nem aí e tudo mais, porque era uma máquina o Liverpool. Isso rolou. Só que os caras foram de farra, de férias e tal, e o Flamengo ganhou deles até com uma certa facilidade. Isso foi quando foi até a final agora de 2019, Flamengo e Liverpool de novo, que aí os caras foram falar, pô, não, aquela final nós fomos lá para divertir, para tomar cerveja japonesa, para conhecer outra cultura. Ninguém levou o jogo a sério. Aí, quando assustou, o time do Flamengo era excelente. Primeiro tempo, 3-0. Segundo tempo, vai correr atrás? Já era, né, amigo? Já era. Não tem jeito. É verdade. E aí, olha só como que uma coisa... Isso é não só no futebol, isso acontece na vida, né? Se vovó tivesse pinto, eu tinha dois vovô. Isso. Mas- É o tal do efeito borboleta. Uma coisinha muda São tudo. coisas que acontecem na nossa vida, né? Alguma coisa que a gente deixa de fazer, isso vai ter reflexo pro resto da sua vida. O Atlético, olha o que o Atlético poderia ser desde da década de 80 campeão do mundo. O Rodrigo, a frase que marca, né, o slogan da Libertadores, eu acho super legal. A glória eterna, né? A Conmebol passou a usar isso de uns anos para cá. E é realmente glória eterna, cara. Porque um jogador de futebol do presente, se ele tivesse a dimensão de o que é a oportunidade que ele tem ali de se sobressair em todos os aspectos, às vezes o cara entra em campo numa preguiça danada e tal. Neymar, por exemplo. Neymar, se não for campeão do mundo este ano, e o último ano dele é esse, né? Já está na idade, dificilmente 32. ele vai para... Ele pode até ir para a próxima, mas já é veterano. Ele não vai marcar no futebol como uma das grandes estrelas do futebol mundial, não porque mesmo. se não ganhar uma Copa, sabe, não vai. Então, assim, Zico, os grandes jogadores que eu vi no mundo, eu sou fã do Zico e tudo mais, mas não foi campeão do mundo. Né? Dadá Jacaré foi campeão do mundo, Zico não foi. Até hoje Dari dá entrevista em toda a Copa do Mundo. Vampeta Então, dá entrevista em toda a Copa do Mundo. Foi campeão do mundo. Eu acho que o fato do Zico ter sido campeão mundial jogando pelo Flamengo dá para ele um status de... É porque o Zico também de fora da de linha. grandeza. Fora da curva. O Zico é foda. Mas Mas é um porque cara legal pra caramba. né? O Zico é incrível. A gente fala sempre do Zico. Sempre a gente fala do Zico. Sempre fala do Zico aqui. Ele é fantástico. Tem uma Eu sou história fã do dele. Zico, é a mesma história. Todo programa a gente conta histórias do Zico aqui. E o Zico nunca jogou em Cruzeiro, em Atlético. E a gente é fã do Zico Você mesmo. sabe qual que é o único time dos grandes, né? Que o Zico nunca marcou um gol? No Cruzeiro. Nunca fez um gol no Cruzeiro. Olha só, rapaz, interessante. Ele nunca fez um gol no Cruzeiro. Cara, Esse dia lá eu brinquei com ele sobre isso. Também jogamos 3 vezes É, só, né, jogava Marcão? nada, né? Você não chegava. Joguei Cruzeiro, por isso que eu não fiz gol. Ele mesmo brinca com isso. É porque o Cruzeiro não chegava. E uma curiosidade, né? Aí o Reinaldo, que a gente esteve junto com ele recentemente,
Ele é o artilheiro de Atlético e Flamengo. Impressionante, O né? Reinaldo é o cara que fazia muitos gols no Flamengo. Mas Mas não é impressionante, o Reinaldo fazia gol com todo mundo. Mas contra o Flamengo era incrível. Esse jogo lá do Maracanã, o segundo jogo, o da final de 80, 3x2 Flamengo, o Reinaldo não tá conseguindo ficar em pé. E faz o segundo gol, ele faz o segundo gol, ele não consegue andar pra comemorar, cara, impressionante. A bola sobrou pra ele e pumba, gol. E a torcida do Flamengo gritando lá, bichado, e pá, empatou o Vai jogo. pra trás do gol e fica lá assim ainda. Eu não consegui chegar atrás do gol pra comemorar, ele tá lá, pô, o Renato Agora, é foda. eu, aqui no Bora Pra Resenha, a gente ouviu uma vez o Marcelo Oliveira, e o Marcelo falou uma coisa que ninguém nunca, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. Que o Reinaldo, na verdade, foi caçado, obviamente, durante toda a carreira, mas a contusão que atrapalhou o Reinaldo a vida inteira foi sozinho num treino no Atlético. Sozinho num treino. Ele falou aqui, no seu lugar. Ele falou que a contusão que sempre arrebentou o Reinaldo a vida inteira foi sozinho num treinamento no Atlético. Olha só, cara. Tomou porrada Eu a vida inteira, O hein? Reinaldo parou com incríveis 28 anos. 28 né, cara? anos. Um negócio assim, um crime, né? Um crime Igual contra o futebol. o Tostão parar com 24, 25. É. Mas quando ele estava para parar, ele estava para jogar a toalha, sabe? No departamento médico lá da Vila Olímpica, ele lá. Porque os equipamentos, gente, eram rudimentares, né? Não existia nada do que existe hoje aí de moderno, esses Ressonância. departamentos aí. Hoje o Reinaldo Ressonância. jogaria mais 10 anos. Ah, sem dúvida. É. Aí o Reinaldo lá, cada flexão que ele fazia, tinha um peso que ele tinha que carregar para reforçar a musculatura. Ele tinha que levantar aquele peso com cada perna aí 1000 vezes, tipo assim, cada perna. E ficava marcando no reloginho assim, ó, Contador. clec, clec, clec. Aí eu falei, Reinaldo, você vai parar? Você vai estar pensando em parar? Ah, mas eu não aguento mais. Não, aí, ó. Aqui, ó. Pá, pá. Agora é outra perna, aí não sei o quê. E os remédios que você tem que tomar? Você não pode, tem não sei o quê e tal. Aí ele falando o drama que era e tal. Poxa, com 16 anos, 18 anos, ele já não tinha menisco em joelho nenhum. Quer dizer, apanhou para burro. A arbitragem na época não era rigorosa igual é hoje. Então os zagueiros deitavam e rolavam, batiam, feito um danado. Hoje, esses camaradas aí, esses craques dos anos 80, jogariam muito mais do que o próprio Zico. Nossa Senhora, o Zico, aquele macho Rossini que acabou precocemente com a carreira do Zico. Né? Foi no meio dele. Né? Foi no meio dele. Covardemente em cima dele. Ele e o Márcio Nunes, né? Os dois deram. Márcio Nunes. Márcio Nunes. Deu num carrinho nele que é criminoso aqui. No meio de campo, cara. Verdade. Falando do Reinaldo, eu queria que você contasse a história do Cruyff, que está ali atrás de você aí, de olho em você aí. O Reinaldo vai estar vai estar. Calma. Eu perdi a votação, viu? Mas O no dia que o Reinaldo vier aqui, já vai estar. já vai estar. No dia que o Reinaldo estiver aqui, já vai estar. Mas eu queria que você falasse. falasse. Vão passar esse carão, né? Exatamente. O Cruyff, como que foi aquela história do Cruyff com o Reinaldo? O Reinaldo já tinha parado, né? Já. Então conta a história como que foi. O Reinaldo parou e foi fazer um estágio, ele queria virar treinador com o Cruyff. Né? O Cruyff eu conhecia e tal, o Reinaldo. O Cruyff estava treinando. O Cruyff estava parando, né? E era No Ajax, um gerente, um administrador do Ajax e tudo mais. O Atlético foi... O Reinaldo tinha marcado muito lá, porque ele tinha ganhado o torneio de Amsterdã com o Atlético 1 ou 2 anos antes, que eu estava, inclusive, até entrevistei o Cruyff, que estava lá assistindo, do lado do sogro dele e tudo mais. O Celso Martinelli, locutor da Rádio Capital, ele era o locutor e o repórter. Foi do canal 23 aqui em BH. Aí o Celso fala assim, olha aí, Maia, olha aí o Cruyff, Johan Cruyff aí, pertinho de você, aí na tribuna. O gramado era separado ali, uma cercazinha, não tinha problema, você entrava e tudo mais. Aí eu virei pro Celso, ele estava na cabine, aí eu virei para ele. Entrevistar como, né? O Cruyff, holandês, como é que eu vou falar com o Cruyff? Aí ele percebeu, né? Ele falou, Maia, você com o seu espanhol escorreito, Cruyff jogou tantos anos no Barcelona, certamente você vai entrevistá-lo com esse seu... inglês, talvez. Com seu... Sim, mas eu que não falaria inglês. Aí o espanhol dava, entrevistei o Cruyff, rapaz, ele super gentil, falou comigo, uma boa e tal... E o Galo, inclusive, ganhou esse torneio de Amsterdã, sensacional. Você lembrou do Fred zagueiro aí, ó? O Van Basten tem
uns 15 pontos na coxa até hoje. Lembrança do Fred. E esse Fred, jogo, afinal, foi 3-0 para o Atlético, não foi isso? 2 do Reinaldo. Sei que eu até deu uma sapecada no Ajax. Quanto foi? Não sei se foi nos pênaltis. Não, Nos pênaltis foi o primeiro jogo, Foi o primeiro que ele foi pra final depois contra o Ajax. Mas foi assim, 3-0 ou 4-1? Que ano Quando isso? o Elzo, 84. 8-3. Não, esse foi 81, foi não? Não, 84, 8-3, 8-4. 84. Fred 8-3 para Foi frente. quando o Elzo se destacou, né? E o Tele Santana acabou levando o Elzo para a Copa do Mundo do México em 86. O Elzo foi um leão dentro de campo e tudo mais. Foi um torneio memorável. Mas aí o Cruyff, né? A minha lembrança é impressionante. Minha memória é muito boa, né? O Atlético na semifinal venceu o Feyenoord por 3-2. Um gol do Reinaldo, 2 do Everton. E na final empatou com o Ajax em 2-2 e o Atlético venceu nos pênaltis. Na final foi um gol do Everton e o do Edivaldo. Depois você olha, já no lugar digital que tem os cronofones contra o Ajax. Teve um Atlético e Ajax que foi 3-0 para o Atlético. Foi essa mesma época. Eu Isso é lembro 1984. Olha depois o Atlético e Ajax, que foi 3-0 para o Atlético. Depois você olha isso aí. Só concluindo a história do Cruyff. Do Reinaldo. O Cruyff, o Reinaldo foi fazer o estágio com ele, treinador, e teve um jogo contra o Telstar, que era o time B do Ajax, e o Reinaldo entrou lá para completar time e tudo mais, e meteu 2 gols num jogo treino lá contra o Ajax. Aí o Cruyff virou para ele: não, você vai precisar reforçar o Telstar, nós vamos precisar de você no campeonato e tal, dá para você encarar ainda e tudo mais. E o Reinaldo não queria, de jeito nenhum, ele queria ser treinador. Aí ele chegou para treinar, né? Ele contou isso pra gente lá, né, Welton? Chegou para treinar, chegou lá, tinha um caminhão lá com um carro embrulhado no presente, um Volvo, com papel de presente, laço de fita, não sei o quê. Uai, o que é isso aí e tal? Daí a pouco chegam lá os companheiros, os caras lá falando com ele sem entender coisa nenhuma que os caras estavam falando, parabenizando e etc e tal. Até que chegou alguém para traduzir e explicar para ele o que estava acontecendo. Era um carro que a diretoria do Ajax estava dando para ele jogar aquela temporada pelo Telstar. E ele começou já tinha jogando, parado, velho. já tinha parado. E aí ele topou, começou jogando, começou a meter gols e tudo mais. Aí veio o inverno, né? Neve e tudo mais. E ele falou: agora não dá, não. Doía tudo também. Aí foi para o departamento médico e aí depois ele virou treinador. Parou de jogar mesmo. Só para acabar com sua dúvida. O Atlético jogou 3 vezes com o Ajax. Esse empate, na final do torneio de Amsterdã. Em 85, o Atlético perdeu de 4-1 para o Ajax, no amistoso. E em 99, o Atlético ganhou de 3-0. Mas em 99 o Reinaldo não estava 99. jogando. Como diria Galvão Bueno, desculpe a nossa falha. A O memória Atlético ganhou trai. de 3-0 do Ajax. A memória trai aqui. Chico, a gente tá Mas falando... ganhou de 3-0, isso eu lembro. Você estava falando aí de Cruyff, né? de coberturas internacionais. Você é um cara reconhecidamente, um cara que é especialista em Copa do Mundo, né? Você vai em Copa do Mundo, a primeira, você foi em quando e você está desde sempre, né? Desde 86 eu fui a primeira pela Rádio Confidência, aí depois fui em todas, né? A Itália 90, 94 Estados Unidos, 98 França, 2002 Ásia, Japão, Coreia, 2006 Alemanha, foi quando começaram as fanfests, né? Sim. Foi a Copa Maravilhoso. fantástica da Alemanha. 2010 África do Sul, uma experiência fantástica também. Todo mundo imaginava que a África tivesse dificuldades para realizar a Copa e foi quase que perfeita, né? 2014 Brasil e 2018 na Rússia, né? Lamentando muito o que está acontecendo hoje lá na região, a Rússia ter invadido a Ucrânia. Poxa, a Rússia estava passando um bom momento, né? Reconhecida internacionalmente de novo, país maravilhoso, tudo funcionou, foi uma Copa perfeita também que eles fizeram, e agora o Putin faz essa aí. Receberam as Olimpíadas de Inverno, aí antes, Sochi, né? aí agora depois Copa do Mundo. Apesar do que também, com toda aquela história dos atletas punidos, né? Tanto que não podem levar a bandeira da Rússia nos Jogos Olímpicos. Até a questão do doping, que até com conivência da federação e do governo, é por isso que a bandeira foi banida, o nome do país foi banido. O duro é a conivência, né, do governo. Agora, você falou em Copa, eu fiz essas aí, 82 era para ter sido a minha primeira. Eu fui sacado
do time que viajou para a Espanha, aos 45, 46 do segundo tempo, o Jairo Anatólio Lima resolveu de última hora mudar a escala e eu fiquei de fora. O diretor da rádio, que era o Gil Costa, ele respeitava as decisões do Jairo e virou para mim e falou assim: Maia, você fica tranquilo porque logo depois da Copa tem uma excursão do Galo para a Europa, vai ser uma viagem melhor do que a da Copa, então você já está escalado, viu? Pode ficar tranquilo. E realmente, depois da Copa, o Atlético foi disputar o torneio de Paris, torneio de Bilbao, torneio de Rimini na Itália, torneio da Áustria, Salzburgo, terra do Mozart, e também na Espanha. O Não torneio do de zagueiro Madrid. da seleção brasileira, deixar bem claro. Wolfgang Amadeus Mozart. E eu fui, Zagueirão do Flamengo. o locutor era o Valdir Rodrigues, e interessante, o Atlético com os jogadores que fizeram sucesso na seleção brasileira na Copa, né? O Cerezo, o Éder, Luizinho. E onde o Atlético chegava era um negócio assim impressionante. O Éder, cara, puta merda, o Éder chegava nos hotéis, fila, gente querendo autógrafo, foto, Cerezo, aquela coisa. E foi uma viagem realmente fantástica, mas não foi a Copa do Mundo. Não foi a Copa do Mundo tem seu charme. Tem. Cerezo que logo depois foi para a Itália, né? Foi logo jogar depois. na Roma. Teremos Chico Maia na Copa do Catar? Acredito que sim, Estaremos lá em novembro, mas essa Copa é de um custo muito alto, né? É realizada num país de costumes absolutamente diferentes, um país rico que abre poucas concessões, né? Bem diferente do que foram as Copas até hoje, porque em todas as Copas até hoje, as facilidades criadas para a imprensa são muito grandes. A Alemanha, por exemplo, foi o primeiro país a ter centro de imprensa até para a imprensa não credenciada. Foi um negócio fantástico, sabe? Os centros de imprensa extraoficiais que a Alemanha montou para abrigar os não credenciados... Eu, por exemplo. Então você é testemunha viva disso. Os centros de imprensa, eles eram mais acolhedores do que os oficiais da FIFA. Era bem legal mesmo. Você tinha uma mordomia. Colônia, não sei se você esteve em Colônia. Tive em Colônia, estive em Düsseldorf, estive em Frankfurt, Berlim, Eles Munique. competiam, eles têm uma competição lá interna, quem que produz a melhor cerveja. Colônia, a região de Colônia é a Kolsch. Então eles tinham 3 bicas de chopp dentro do centro de imprensa. E comida típica deles. Aí, Marcão, você ia trabalhar, Marcão? Você ia ter Para concorrer com o Dortmund, que fez um centro de imprensa legal demais também. Então, assim, a Alemanha foi um negócio incrível, né, Rodrigo? Foi um negócio fantástico. Sabe? Eu falo com o Marcão, Marcão falou comigo, disse, você vai falar isso lá também, não aguento mais ouvir essa história. Eu falo, nem tem uma vez que eu tenho oportunidade de falar e não digo. Em 2006 eu fui para a Alemanha fudidão, assim, não tinha nada, não tinha credencial, fui na cara e na coragem mesmo. E 3 pessoas me ajudaram demais nessa Copa. Chico Maia, Alexandre Simões e Pedro Blanc. Então, assim, o tempo inteiro que eu precisei de alguma coisa, era a galera que estava ali, a galera de BH que estava lá e tal. Que legal, e você lembrava. E vocês credenciados. Que foi importante. Fazer o bem, essas coisas. Aquele detalhe, né? Você fez o bem. E eu consegui fazer um trabalho lá por causa dos amigos, né? Que ia ajudar a entrar, coletava lá sonora para mim e tal, foi muito legal, consegui fazer meu trabalho lá perfeitamente. O Rodrigo, tem uma história interessante daquela Copa. Quando ele estiver de férias aqui, sugiro que vocês o convidem, porque é um papo fantástico, além de ser uma figura humana espetacular, o Sérgio Utz, que era da Globo, depois foi pro SBT e hoje é o correspondente do SBT Cobriu a guerra, pô. Lá em Londres. Da guerra. É um jornalista fantástico. E ele foi cobrir a Copa da Alemanha, ele tinha saído, tinha pouco tempo da Globo, e ele não estava credenciado. E ele lá em Falkenstein, onde é que o Brasil... Konenstein, onde o Brasil treinava e se concentrava, e o próprio pessoal da Globo, os ex-colegas dele, entregando ele para ele, não é nosso mais não, está credenciado não. Aí o pessoal da segurança da FIFA vinha, tirava o Sérgio lá e ele ficou pé da vida, né? Ficou muito machucado com isso na época, e eu me lembro bem porque são fatos marcantes, né? Poxa,
um ex-colega entregar o camarada ali que está sem credencial, poxa, é uma Coisa sacanagem, feia. Marcão, Coisa né? feia. Eu me lembro de ficar ali. E não espanta a gente, né? É. A gente tem as melhores pessoas que eu conheço, são no jornalismo, e as piores também, infelizmente. Gostei dessa aí, cara. Eu me lembro lá de ficar ali, eu, Leopoldo, também estava Leopoldo Siqueira. também não estava credenciado, estava lá. O Rodrigo, da Rede TV, que na época trabalhava na Rodrigo Rede Cabral? TV. É, Rodrigo Isso, Cabral. isso. Também ficava Grande por ali. jornalista, também, cara foda também. Então a gente ficava ali e tal, esperando. Aí o Rodrigo Paiva fazia um trabalho maravilhoso como assessor de imprensa da Seleção Brasileira. Várias vezes a gente ficava afastado, não podia entrar na zona credenciada. O Rodrigo muitas vezes levava um jogador do Brasil para falar com a gente. Olha que legal. cara. Sabe? Rodrigo, Levava um jogador, vamos falar com o pessoal lá fora? Vamos. Aí ele ia lá, levava, Cara, e a gente tinha oportunidade de falar. isso é ter visão. Ali fora tem 3 profissionais brilhantes. Você é brilhante, o obrigado. Rodrigo é brilhante, o Leopoldo Siqueira é um cara foda também, brilhante. Cara, esse Sérgio, só pô, Sérgio Hudson. Esse só os daqui de BH. É isso, só os multidão Como de tem- repórter não pelo credenciado. fato dos caras não estarem credenciados por uma série de fatores que Série vão de de direitos de fatores, transmissão a tempo, às vezes grana, e o cara não está credenciado. Burocracia. Ele não é melhor nem pior do que ninguém que está ali dentro credenciado. Muito E pelo o cara tem contrário. essa sensibilidade de ir lá com o jogador. Isso é muito legal, cara. E não éramos só nós 4, era uma Sim. multidão de Eu falei repórteres. da nossa turma aqui de BH, da nossa panela de BH aqui. Aqui, você falou do Pedro Blanc aí, eu tenho que dar uma entregada nele. Tenho que dar uma Aí, entregada. Pedro, eu falei sobrou pra ele. pra você. Ó, eu falei pra Pedro, ele- nosso falei pra ele que eu ia escrever isso, então em primeira mão, antes de eu escrever no meu blog, lá chicomaia.com.br, gente, eu vou revelar aqui. A gente viajando de carro, né, pra tudo quanto é lado da Alemanha e tal. Antes da Copa começar, o Brasil estava na Suíça, em Vegas. Sim. Né? Aí nós saímos de Frankfurt para Vegas de carro para cobrir o último amistoso da seleção brasileira lá na Suíça. Aí atravessamos a fronteira, aquela coisa, e no caminho, a viagem longa aí, quase 500 quilômetros. Aí, rapaz, em determinado momento, o Galo mal toda a vida aqui, a gente ia falando de futebol e tal. Ele, Maia, esse Galo seu vai acabar, Maia. Esse Galo vai acabar, você vai ter que arrumar time E pra o Cruzeiro torcer, era Maia." líder do Campeonato Pô, Brasileiro. Cruzeiro O Atlético 14º arrebentando. da Série B. Na Série B. Cruzeiro A arrebentando. pausa da Copa do Mundo, o Cruzeiro ficou um mês líder do Campeonato E Brasileiro. o Atlético em 14º. O Série Galo, B. o Galo devendo todo mundo, o Galo numa situação parecida com a do Cruzeiro recentemente, né? Aí o Pedro, Maia, o Democrata não está disputando o Campeonato Mineiro, você não vai ter time nem no Campeonato Mineiro, nem no Brasileiro, Maia. O Galo vai acabar. Cara, eu dirigindo, sabe? Teve uma hora que eu parei o carro, sabe? Desce. Pô, vontade de dar um buléu no Desce, Pedro, Aí eu falei, Pedro, eu já vi árvore maior cair, Pedro, já vi árvore maior cair e tal, você sossega e tal. Aí deu no que deu, né? Deu no que deu. 3 anos aí, hein, Pedro? Série B. Um abraço pro Pedro. Abração, Pedro. Grande profissional. Abraço, Pedrão, que ele assiste todo episódio. Grande profissional, grande escritor. Muito o bom. livro do Dirceu do Lopes. Dirceu Lopes O é Príncipe. muito legal. É muito legal mesmo. Não sei se Rapaz, vocês já tiveram a oportunidade de ler. É, Tá excelente. por aqui o livro. Eu também já vi ele aí. Tá por aí. Depois a gente vai fazer uma propaganda aqui devida. Rapaz, o livro de Dirceu Lopes, né? O Príncipe de Dirceu Lopes, muito bom mesmo. E o Dirceu Lopes é uma figura, tá aqui, ué. figura humana espetacular, né? O Dirceu. Aí, Pedrão, ó. Vendo? Nas melhores livrarias. Conta história sua, mas te dá um moral aqui. A gente bate depois da sobra, né, Chico? Chico, qual que são os seus projetos, assim? É tocar o jornal lá em Sete Lagoas? Cara, os 7 dias, né? A tendência é nós o regionalizarmos cada vez mais e voltar com meus projetos aí de imprensa, jornalismo, falar de futebol. Quero A gente não intensificar falou. mais o meu blog, minhas redes sociais, que eu, parado, eu criei um canal de YouTube pouco antes de ir trabalhar na Prefeitura de Belo Horizonte, está lá hibernado, pretendo voltar com ele também. E ficar longe do futebol é difícil. E soltar meus livros também, né? Tem muita história para contar. Eu penso em escrever um Seu livro. blog é muito legal. Seu blog tem muita coisa de bastidores da imprensa. Assim. Cara, eu não tenho tempo, né? Não estava tendo o tempo que eu preciso para me dedicar. Mas agora eu vou dar um jeito.
Penso soltar um livro sobre o Minas Esporte, contar a história do Aí, Minas ó, Esporte. legal. Penso soltar um também sobre a gestão do Calil no Atlético, né? Porque o Calil quem tirou o Galo do buraco a partir de 2012. 2000 e... Não, não, 2008 que ele assumiu no final de 2008. Mas né? a retomada vem a partir de 2012, né? Porque 2011... começou- Para montar time bom, ele tem que segurar a onda da grana, Ele fazer a base começou no funcionar. final de 2008, quando o Ziza renunciou. Aí, para ser eleito, para ter eleição no Atlético, foi uma luta, porque tinha um grupo que não queria que houvesse eleição. Aí pegou o time quase caindo para a segunda divisão, sem elenco, quase 4 meses de folha de pagamento atrasado, quase 400 ações trabalhistas, arrecadação lá embaixo. Quer dizer, ele pegou o caos, né? Ele pegou o caos e botou o Atlético campeão da Libertadores da América, Copa do Brasil, vice-brasileiro e Recopa Sul-Americana. Quer dizer, foi um negócio fantástico. E as histórias de bastidores são incríveis, cara. Imagina. A vinda do Ronaldinho Gaúcho, como é que foi, como é que não foi, os diálogos, né? Quando o time quase caiu para a segunda divisão em 2011, né? Como é que ele entrou no vestiário e começou a virada, como é que demitiu fulano, como é que contratou Beltrano, né? A história é maravilhosa. Você pode contar a história do... Se não quiser contar, não tem problema, que o cara é muito doido, então por isso que é bom. O dia que ele te convidou para trabalhar na Prefeitura de Belo Horizonte. E só para lembrar, a gente não pode encerrar esse papo sem falar dessa história sua com o Calil na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele 5 anos e meio, né? Comecei na transição em 2016, quando ele, prefeito eleito, me convidou. E, poxa, eu não tinha a menor ideia. Calil me convidava para trabalhar com ele, amigo dele, amigo de muitos anos, né? E eu ia viajar, rapaz, de férias. Eu nunca tive um mês de férias. Ia para o Vietnã, que eu sempre fui louco para conhecer o Vietnã, Tailândia e Laos. Tinha combinado com os amigos, tudo certo. Ia viajar no dia 5 de dezembro e voltar no dia 5 de janeiro de 2017, que eu voltaria. Aí, rapaz, toca o telefone. Eu lá na redação dos 7 dias. Ô, Maia, tudo bem? Ô, prefeito, tudo bom e tal. E aí, você topa trabalhar comigo? Eu? Fazer o quê? Que eu não participei da campanha do Calil em 2016. Topa trabalhar comigo? Você topa trabalhar comigo? Eu falei, fazer o quê, Alexandre? Mexer com essa turma chata sua da imprensa e tomar conta da imprensa para mim e tudo mais. Aí eu falei, Alexandre, que é isso? Será que eu dou conta? Claro que dá, rapaz. Se fulano de tal dava conta, Beltrano, por que você não vai dar? Eu falei, topo, né? Falei, então tá. Falei, Alexandre, mas tem um detalhe. Eu tô entrando de férias aí, ó. Tô viajando semana que vem, vou para Vietnã, Tailândia, Laos, eu sempre tive vontade de conhecer. Não, adia essa viagem sua. Você vai ser secretária da Prefeitura de Belo Horizonte, não é de Sete Lagoas, nem de Conceição do Mato Dentro, não, ô seu débil mental. Te espero segunda-feira aqui no COP, tá? Tô te esperando. Tchau. Desmarquei tudo. Adiei a viagem, talvez eu vá no final desse ano. Adiado até esse ano ainda, né? Não foi ainda, não. Adiado até agora e desse jeito. E trabalhar com ele foi um aprendizado, pauleira o tempo todo, muito serviço, apagar incêndio o tempo todo também. Ele pensa um negócio e você pensa que não vai dar certo e dá certo. Ele é uma liderança e é um administrador brilhante, né? Tomara que vire governador do estado. Você tem todo o potencial para construir, de repente, uma biografia do Calil no futuro. Até pela convivência. Eu vou fazer, pretendo fazer um livro sobre a gestão dele no Atlético, né? Determinado período. Como é que ele administrava, né? A fórmula dele, tocar as coisas, gestão de pessoas, ele é muito bom nisso. Conta uma história do Calil. Tem tantas Uma histórias. só, guarda o resto para o seu livro, mas conta uma pra gente. Você quer uma do Galo, Se quiser contar da Prefeitura também, não tem problema. Cara, no caso do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, é impressionante como é que ele conseguiu que a notícia não vazasse, né? Poxa, você contrata Ronaldinho Gaúcho, o Brasil inteiro querendo saber para onde que Ronaldinho Gaúcho iria, onde ele estava. E, poxa, o Calil já estava com ele contratado, né? Aí ele conta, né, a história como é que foi, assim, ninguém sabia. Ele sabia, os filhos dele que participaram
ativamente da administração dele. O Cuca, que foi o que iniciou a coisa, né? Que falou, conversa com a Cisa aí, porque dá para trazer o Ronaldinho, né? E foi um negócio impressionante. Quando ele mandou o Ronaldinho embora do Atlético, que o Ronaldinho atrasou, essa história é sensacional. Vez, né? Segunda vez de atraso. Essa história é sensacional. O Ronaldinho, a ordem era chegar às 11 horas, né, para concentração e tudo mais, tinha um jogo com o Vasco, e o Ronaldinho chegou 1h da manhã, aquela coisa, e o Calil tinha os espiões dele, né, na portaria, segurança, ligaram para ele, chegou aqui tal hora. De manhã, 7 e pouco da manhã, ele estava lá na concentração, o Ronaldinho descendo para o treino, ele falou, você está fora, pode arrumar suas coisas e cascar fora. Aí começou, né? Aquele escândalo, o quê? E o troço espalhou lá na cidade do Galo e em 1 minuto, né? O Calil mandou o Ronaldinho embora. Aí vem Cuca e vem chega outro, conversa e tal, ele não quis papo. Jogadores, e ele não queria papo, saindo. Aí, com muito custo, o Cuca conseguiu convencê-lo a pelo menos conversar. Ele não queria papo. Aí ele falou, reúne a turma toda então e nós vamos conversar. Aí reuniu lá no auditório da cidade do Galo, ele fez um desabafo lá, né, aquele jeitão dele, voltado para o Ronaldinho, falando da importância que ele tinha para o Atlético, só que ele não era maior do que o Atlético e tudo mais. Na frente de todos os jogadores, e virou para ele, olha, você não vai ter um tratamento diferente aqui do Bernard que está começando, ou de não sei quem que está começando e tudo mais, você não é maior que o Atlético, você é muito grande, mas o Atlético aqui tem história, essa cidade do Galo aqui tem história, foi meu pai que começou e tudo mais, e aí aquele choreiro, né, porque ele é motivo para burro, e um punhado de gente chorando, chora Cuca para um lado, chora ele para o outro. Os jogadores pediram para que o Ronaldinho ficasse, o Ronaldinho também se comprometeu e tudo mais, e a partir dali o Ronaldinho não pisou mais na bola nesse sentido, né? Pelo contrário, pôs muita bola para dentro, muita bola na cabeça do Jô e nos pés do Jô para o Atlético conquistar o que conquistou com o Ronaldinho Gaúcho. Mas essa história foi sensacional. E depois ele conseguiu também abafar o caso, né? Quem na imprensa ficou sabendo, ele desmentiu, não teve isso não. Aí teve um rapaz, não sei quem que foi, aí no Globoesporte.com, que colocou lá, Calil bateu boca com o Ronaldinho, não sei se um tal de Marco Antônio Astori que cobriu o Atlético. Possivelmente. Ou não, ali já era o Fernando Martins e Miguel. Fernando Martins e Miguel. Aí eu falei, poxa, como é que um jornalista fala um negócio desse, né? Não foi isso e tudo mais. Aí, rapaz, daí a pouco, toda segunda-feira, tinha uma resenha lá. Segunda e quartas, dependia todo pós-jogo, no dia seguinte, pós-jogo, tinha uma resenha lá na sede do Atlético que o Calil me deixava participar dessas resenhas com a diretoria, né? Aí, ele contando o caso e tal, eu falei, Alexandre, você bateu boca com o Ronaldinho? Ele falou, não, porque o cara colocou lá no Globoesporte.com e tal. Ele falou, não bati boca não, eu não vou bater boca com o empregado, eu teria mandado ele embora se eu fosse bater boca, eu só falei, aí ele contou como é que foi essa coisa toda. Então assim, o repórter não mentiu, só que ele não bateu boca, ele mandou embora, mas não bateu boca. Possivelmente foi o Fernando, grande abraço Fernando, que é um excelente dos maiores repórteres. E tem fonte em qualquer lugar desse futebol mineiro, se pensar, o Fernando tem uma fonte. Os maiores repórteres desse estado. Se o Fernando escreveu, velho, pode botar fé que é verdade. É certo, por isso que não levou. Fernando não erra, não. Detalhe importante, o Ronaldo participou desse jogo contra o Vasco, fez a jogada do gol, da jogada que originou o gol do Atlético, que foi do Jô. Foi jogada do Ronaldinho. Todo jogo aconteceu. A jogada do Ronaldinho. Chico, você falou. O Atlético venceu por 1-0. Então, assim, toda essa história, né? Tem o desenrolar com 3 pontos. É verdade. Fala, Marcão. Chico, você contou aqui de jornalista nos anos 80, começo dos anos 90, e em vestiário, entrevistava o jogador, participava da intimidade do clube. E você trabalhou aí, com Reinaldo, Luizinho, Cerezo, Éder, Nelinho, e foi contemporâneo de jogadores como Zico, Careca, enfim, se eu ficar falando aqui, dá uma lista. Agora eu vou te fazer uma pergunta assim mais pessoal. Quem que era o jogador mais legal desse, que você fez mais amizade, e quem que era o mais mala? Não que você tenha trabalhado diretamente, mas também indiretamente, de ver de longe, assim. Aqui, naquele tempo era diferente, né? A relação repórter-jogador era diferente.
Você ia para dentro do vestiário, né? Antes dos jogos, depois dos jogos, aquela coisa. Eu cobri Cruzeiro durante um ano também, foi muito legal. Pena que foi uma draga na época que me puseram para cobrir Cruzeiro. O Cruzeiro não ganhava de ninguém também. Mas no Atlético, por exemplo, Heleno, volante, figura fantástica. Paulo Roberto Prestes, figura fantástica. O Cerezo, cara, o Cerezo era um cara bom demais de convivência. De um modo geral, todos eles. João Leite, um grande cara. O Cerezo era fantástico. O Reinaldo, poxa, Reinaldo no auge, o mundo inteiro, né, atrás de Reinaldo, aquela coisa, ele sempre muito simples com todo mundo. Então, um Atlético assim, Luizinho era muito fechadão. Luizinho, não é que não fosse um cara legal, mas o Luizinho era fechadão, não gostava muito de dar entrevista e derrubava a repórter, porque você fazia a pergunta para o Luizinho e ele respondia quase com monossílabos, né? Aí, antes de você ter a outra pergunta na cabeça, aí você ficava... Não era fácil, entendeu? Não era fácil. Agora, nacionalmente, você falou do Zico aí, fantástico. Zico. Júnior, fantástico, lateral. Né? A gente... Poxa, Atlético e Flamengo estavam jogando sempre aí, os caras sempre tratando a gente muito bem. O Raul, goleiro, nossa senhora, o Raul é dos melhores papos que eu conheço na vida. Fantástico, resenha Raul. Pura. Mala. Rapaz, esqueci de falar de outro grande cara, o Éder. Éder também, poxa, sempre muito, muito legal com todo mundo. Ele era meio marrento, não gostava de falar muito, mas quando chegava, sabe, se abria numa boa. Cara, o Nunes centroavante, quando ele estava no auge lá no Flamengo, o Nunes era um cara marrento, era um cara difícil de mexer, sabe? Mas também não tem nada assim, não gosto dele, não, sabe? Só era um pouco mais difícil. Era um pouco mais difícil. Mas a convivência era muito melhor do que hoje. Hoje não existe convivência. Não, né? zero. Praticamente não existe. Ô Chico, para a gente terminar assim, o que você acha que vai acontecer na Copa do Mundo? Já que você é especialista em Copa do Mundo, né? O Brasil tem chance? O Brasil chega para ganhar a Copa ou vai ter muita dificuldade? Cara, teoria do Alexandre Calil, antes da Copa de 2018, que agora recentemente alguém falou, não sei se foi o Guardiola que falou, o Calil antes da Copa, você está indo para a Rússia, né, Chico? Tô. Dá para sul-americano, não. Por que, Alexandre? Olha, os africanos que sempre chegavam, aquela coisa, mas na hora do pega para capar tinha uma falha daqui, uma falha dali, condição física na hora do pega para capar, eles estão na Europa, né? Os filhos daqueles camaradas e tal que migraram para a Europa nasceram na Europa, né? São europeus. Ele citou Mbappé, né? Que o mundo não conhecia ainda o Mbappé como conhece hoje. Ele citou Mbappé, citou os caras são todos filhos de imigrante. Citou da Bélgica o Lukaku, citou alguns jogadores assim. Esses caras são Aí todos. ele falou, olha, os caras hoje têm cultura europeia, alimentação europeia, escola europeia, e tem um físico, uma condição física de africanos, que o sul-americano não tem, que o europeu, né, de origem familiar não tem. Então vai ser muito difícil qualquer time sul-americano ganhar das seleções europeias daqui para frente. E não deu outra, né? A França foi campeã na Rússia e, poxa, vamos ver, porque eu não vejo a seleção brasileira. Você vê aí, o Tite praticamente descartou o Hulk, né? Eu vou tirar quem? Poxa, tira qualquer um, poxa, mas o Hulk merecia. Então aqui no Brasil tem isso, né? O Hulk está merecendo, já fechou o grupo. O Hulk merece, está jogando muito, fazendo por onde. Aí o Tite fala, vou tirar quem? Tira qualquer um, tira até o Neymar, que não rende na seleção. O que o Hulk, por exemplo... Não dá para tirar o Neymar. Não, estou citando assim, estou sendo extremista, você tem, entendeu? Tira qualquer um. Tem Martinelli, tem Matheus Cunha, por aí vai. Cara, vai deixar o Hulk de fora? Que papo é esse? Eu vi um amigo meu no meio de campo da TV Minas domingo, foi muito bem. Eu concordo com tudo aquilo que você falou. Ele tem...
eu não sei se eu faria o mesmo, tá? Eu entendo o que o Tite está fazendo, a questão de... Era uma coisa que a gente via muito no Filipão, que a família escolar, de fechar o grupo, de fazer aquela panelinha ali, entre aspas, do cara confiar naquele trabalho, do cara chegar na Copa fechada, porque nós somos uma família mesmo, nós somos um grupo aqui. E às vezes eu acho que o Tite vai nessa onda do Filipão de não querer quebrar essa corrente, esse elo que tem ali dentro deles ali, e às vezes deixa um cara que está no momento melhor, que é o Hulk, e deixa um moleque aí pra... sei lá, eu não estou falando que eu concordo, entendeu, Chico? Você citou o Filipão. Só tem mais uma coisa, que é um argumento que eu uso. Não acho que é um absurdo chamar o Hulk. O Hulk está jogando muita bola há muito tempo. Mas o Hulk está jogando contra a defesa do Cruzeiro, contra a defesa do Bragantino, contra a defesa do América, contra a defesa do Avaí. Ele não está jogando contra a defesa do Liverpool, do Manchester City, do Bayern de Munique. Ele não está jogando contra os melhores defensores do mundo. Então, assim, talvez ele tivesse que ser testado. Aí sim. Mas não. Então, mas aí que é o problema, né? O Tite nem deu a oportunidade dele fazer o teste. Agora a gente está na varanda da Copa do Mundo, né? Rodrigo, você conhece futebol, camarada? Aqui. Um gol, por exemplo, igual ele marcou, contra o Avaí. Mas assim, pega a bola ali, pum, um chute daquele. Discutível os gols que ele faz. Não, é os gols que ele faz, os adversários. Sabe, e o cara contar. E a estrela também tá demais. A estrela tá brilhando. Ele tinha acabado de perder um gol com a direita, assim, a próxima que ele pega de canhota. Ele se cuida muito. Ele é espetacular, ele se cuida muito. Então o Marcão lembrou aí o Filipão deixou o Romário fora da Copa de 2002, né? E deu certo, né? Deu certo. Cara. Porque se não ganha aquela Copa, o Filipão ia ser enforcado. E o Romário ainda não estava 100% quando a Copa começou. Arrumou um amistoso Flamengo e Inter no Maracanã. O jogo valia nada. Todo mundo de férias. O Romário deu um jeito de mexer os pauzinhos. O Romário era foda, influente. Aí teve o Flamengo e Inter no Maracanã. Acho que foi 1-1, 1-0 Flamengo. Gol do Romário. Aí o Brasil, 3 dias de entrar na Copa. E o Flamengo comprou aquela ideia do Romário e todo mundo aí, ó, o Romário tá fazendo gol no jogo do Flamengo e não tá na Copa. Porque o médico tinha falado que não daria tempo dele estar na melhor forma dele pra estreia. E 3 dias antes ele faz gol e corre pra caralho. Você vê, ó, o Tele Santana, que maior técnico que eu vi na minha vida, né? Grande Tele Santana, saudoso Tele Santana, deixou o Reinaldo fora da Copa de 82. Certamente, se tivesse levado, poderíamos ter tido um destino diferente naquela Copa. O Reinaldo estava inteiro, jogando muito. E por uma birra pessoal, o Tele deixou o Reinaldo de fora, a imprensa do Brasil inteira pedindo, a seleção, os jogadores da seleção pedindo, o Zico, que era o capitão do time, foi lá em nome do time pedir ao Tele Santana, o Tele radicalizou e não levou o Reinaldo. Então, assim... Que o Tele argumentou naquela época que o Reinaldo dava só 90%. E na seleção ele queria todos. Cara, assim, com todo respeito ao Serginho Chulapa, que é um cara muito legal. Meia bomba, o Reinaldo 50%, vai no Serginho 200%, cara. Foi um negócio muito pessoal ali que não sei se a história você sabe o que é, Chico? Você sabe que vai ser divulgado. Porque tem coisa que você sabe, mas você não pode falar porque as partes envolvidas não confirmam ali e tudo mais. E tem coisas que alguns nem querem falar. Você sabe. Exatamente. O Tostão escreveu uma... Há verdades que não precisam ser ditas. O Tostão escreveu uma coluna agora falando sobre essa questão do Hulk. Não só o Hulk, né? A gente aqui em Minas fala muito do Hulk, em São Paulo falam do Rafael Veiga o tempo inteiro. Sim. Outro também. E ele falou assim, ó, o Brasil perdendo já há o discurso pronto, né, de vocês da imprensa, que o Brasil não ganhou a Copa porque o Hulk e o Rafael Veiga não foram convocados. Tá pronto o discurso, né? Certamente a gente vai ouvir isso, tá? Certamente a gente vai ouvir. Eu vou falar. Esses jornalistas são loucos. Jornalistas da imprensa. Pô, Chico, cara... Só mais uma pergunta, pra gente terminar mesmo. Por mim, não precisa acabar não, cara, tá ótimo. Se o Calil foi eleito governador de Minas, vai pro governo do Calil também? Seu débil mental. Você vai receber a ligação, ou seu débil mental? Rapaz. Pois é, eu torço para que ele se torne governador do estado. E se me chamar, não sei, né? Vamos ver. Calil. Fazer igual jogador de futebol, né? Vamos ver. Igual esse Big Brother, né? Tô estudando uma proposta aí, vou ver se eu for. Vietnã só em 2026. E olha lá, hein? Aí o homem vira presidente, aí fudeu. Não vai...
Aí eu falaria pra ele, ó, mexer com essa turma de imprensa eu não quero não. Aí eu não quero não, viu? De aguentar a imprensa não é fácil, Não é fácil, viu, não. gente? O povo tem muito picareta no mercado. O outro lado do balcão, gente, eu estive do outro lado do balcão para trabalhar com a imprensa, não é mole não. E a gente tem que respeitar, né? Porque é o trabalho da imprensa. Pois né, é, mas eu acho que o que dá mais... Eu também tive numa posição parecida com o Chico, no município menor, claro, mas você falou que tem muito picareta do outro lado. O picareta não atrapalha, que atrapalha esse bom, né? é o bom de serviço. Que é o bom de serviço que te exige o capricho na demanda, que te exige aquele tratamento cuidadoso. O picareta, você é picareta com ele também, você nem liga pra ele. Agora, o cara que é bom de serviço é que você tem que ter aquele carinho com ele, justamente porque ele é bom de serviço. É foda, cara. Sem dúvida. Agora, o que eu fico muito feliz é o seguinte, 5 anos e meio exercendo a função que eu exerci, não tive problema com companheiro nenhum. Claro que no dia a dia, né? Pô, fulano, não sei o quê, mas o camarada fazendo o trabalho dele e tudo mais. E na prefeitura também não tínhamos nada para esconder. Então, assim, foi muito legal, sabe? Foi uma experiência muito boa, mas dá trabalho. Puxa. Mas de forma alguma me surpreende, porque a gente conhece há muito tempo, sabe, do nível de excelência que você trata todo mundo, sempre com o maior carinho, maior atenção. E por isso está aqui, né? Falando com a gente. Obrigado. E aí, passou tão rápido, porra, rapaz. Pô. Já estamos aqui há quase 1 hora e meia. Resenha boa. Resenha Chico, boa. brigadão você ter vindo mais Não, uma e fica vez. aqui, fica a porta aberta para fazer uma parte 2 desse Acho que programa. vai no episódio 2. Cara, dá, mas Depois olha, que voltar da Copa, você vai contar boas histórias lá. Ô, Chico, por que não ganhamos o Hexa? Ou como é que foi o Hexa lá, Chico? foi o Louco? Hexa, Vai ter, tem Mas papo, o né? livro, né? O primeiro livro que eu for soltar aí, né? Vou pedir aqui para Portas soltar abertas. com vocês em primeira mão. Portas aqui, abertas, né? sempre. Muito bom. Obrigado pela presença. Obrigado, mais uma Rodrigo. vez. Obrigado, Elton. Prazer revê-los. Gil Marcão, muito obrigado demais. por tudo aí, tá? Valeu. Show de bola. Você que está aí, aproveita, dá o like no vídeo, clica no sininho para as notificações. No badalão. Se inscreva no nosso canal para a gente trazer gente do gabarito do Chico Maia sempre aqui. Valeu, um abraço. Um abraço aí pro Jarrão, segurar a ponta hoje. Nosso CEO tá na praia com a CEO família. tá na praia. Tá na praia, é verdade. Um beijo pro Thiago. Valeu, pessoal. Até mais. Até o próximo episódio.